Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Já fazia um tempo que a gente não se via aqui no canal, né? Então eu explico rapidinho. Eu já tinha falado, já preveni, né, no vídeo anterior, que eu vou marcar aqui, que eu ia ficar um tempo desaparecida, vamos falar assim, né, por causa do meu estágio na UTI. Eu tinha explicado também porque eu faço estágio toda hora, né, que raios que eu fico fazendo estágio pra lá, pra cá. Então, se você não viu esse vídeo, vou marcar aqui, dá uma olhada lá e assim você vai entender o meu sumiço. Muito bem, hoje vamos falar do quê? Vamos enfim falar da crise na saúde aqui na França. Porque eu venho falando, né, dando umas cutucadas aqui e ali, né, conforme eu faço vídeos falando dos mais diversos temas, sobre, né, esse problema que nós temos enfrentado aqui já faz alguns anos. E sempre falava, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E cadê o vídeo, né? Cadê o vídeo? Então hoje vamos, enfim, falar do que está acontecendo aqui na França do ponto de vista da saúde, tá? Então se você não quer perder, fica aí, espera a vinheta. Bom, antes de começar, já dá o seu like, porque se você dá um like, a plataforma entende que esse vídeo é legal. E, obviamente, esse vídeo é legal, esse canal é legal, e eu acho que as pessoas têm que conhecer a Fernanda estranha, com as suas ideias estranhas, neste mundo estranho. Então, fica aí o meu pedido para vocês darem o like, se inscreverem no canal e compartilharem o vídeo, tá certo? Então, vamos começar. Primeira coisa que eu gostaria de falar. Eu vi um vídeo da BBC, a BBC Brasil, então eu vou marcar ele aqui. Esse vídeo foi lançado faz 6 meses, mas eu tinha marcado ele já, porque eu achei muito interessante. É um vídeo onde eles vão falar das semelhanças e diferenças entre Brasil e Estados Unidos, do ponto de vista histórico e cultural, com base na colonização desses dois países. Porque, se a gente pensar, era para ser parecido, né? Os dois países, né, foram descobertos, né, entre aspas, vamos usar esse termo aí, um pouco démodé, mas enfim, né, foram descobertos, vamos colocar assim, pelos colonizadores, mais ou menos, né, foi na mesma década. Os colonizadores tiveram mais ou menos o mesmo tipo de visão, que era primeiro uma visão de explorar, né, os recursos naturais, explorar as comunidades tradicionais desses locais, e depois as duas colônias começaram a ser usadas como mercadoria, né, para trocas e inclusive com a escravidão, né, dos negros da África, né, aquela coisa horrorosa, né, que aconteceu por séculos. Então, se a gente vê por esse lado, era para Brasil e Estados Unidos serem praticamente, né, o mesmo tipo de país, o mesmo tipo de população, né, algo bem próximo. Mas foram países que acabaram se desenvolvendo em sentidos diferentes. E por quê? Como? Né? E aí é bem legal, esse vídeo é curtinho e ele fala sobre isso. Explicando que tem uma pesquisadora, uma historiadora que pesquisa especialmente a história do Brasil e dos outros países da América Latina, e ela criou uma disciplina na Universidade de Chicago, né, para falar só sobre isso, né? Então, Brasil e Estados Unidos, né, é uma disciplina que ela criou. Então esse vídeo fala disso. E ele vai falar também da questão do jeitinho brasileiro, né, como ele apareceu, se realmente é um jeitinho só brasileiro, porque a gente tem essa visão que ele coloca, que eles chamam no vídeo como noção de hiperreal, que é aquela coisa, o Brasil é uma droga, é tudo ruim, aqui de qualquer forma as pessoas são, né, malandras, tem esse jeitinho brasileiro pra tudo, e no exterior tudo é maravilhoso, né, não é assim que a gente pensa, porque nos Estados Unidos é maravilhoso, porque na Europa é maravilhoso. Então por que eu comecei esse vídeo falando disso? Exatamente porque a gente tem que desconstruir essa imagem na nossa cabeça. Tudo que eu vou falar aqui hoje sobre os problemas na saúde na França, vocês vão ter que desconstruir aquela imagem, né, toda embelezada aí na cabeça de vocês, de que na Europa tudo é perfeito.
Então eu sei que brasileiro pensa assim: ah, mas a saúde aqui no Brasil é uma droga, porque aqui nada funciona, porque aqui tem esse jeitinho brasileiro, os malandros passam na frente e se aproveita de tudo. Na França, ah, mas deve ser, né, top do top, né? A gente tá falando de país de primeiro mundo, né? A gente tá falando da França, a gente tá falando de Europa, né? Então a Fernanda saiu daqui do Brasil uma vida melhor, né? Ela que é esperta, saiu do Brasil, foi lá, nossa, tem tudo o que quer, né? Então tem tudo o que precisa no hospital dela, tem, né? Deve estar lá ganhando horrores, ai, só cuidando de gente chique, né? Que os pacientes da Fernanda devem ser o quê? Gente super bem cuidada, cheirosa, maquiada, né? Sei lá o que o povo deve pensar, né? As coisas assim nada a ver. E aí eu vou ter que desconstruir essa imagem. Então, pessoal, desculpa, mas eu vou dar uma rasteira em vocês e falar: não, não é assim. Então já vamos começar por aí. Então, se você já não gostou do que eu falei e já tá lá se remoendo, falando: não, mas como é que é esse negócio aí? Fernando já começa o vídeo dando uma no peito aí, falando, desconstrói essa imagem, nada a ver. Se você tá tendo dificuldade em digerir isso, vai dar um pulinho lá ver esse vídeo aí da BBC pra você já entender um pouco as raízes dessa nossa ideia de que tudo é melhor fora do Brasil, né, que a grama do vizinho é mais verde. E aí, se a gente pensa que um país que foi colonizado, que foi explorado, né, então que é recente como o nosso, né, quem tá falando dos Estados Unidos aí, um país que tem todas essas similaridades com a gente, já tem uma cultura, um desenvolvimento, uma ideia tão diferentes dos nossos, que dirá um país como a França, que não é recente, né? Que é um país que se construiu de uma forma diferente, né? Então aí, se vocês quiserem que eu faça uma revisão aí da história da França, que a gente aprende no Brasil, e isso é uma diferença, vou fazer um parênteses aqui. No Brasil, nós temos uma educação muito boa, tá? Vocês podem discutir tudo que vocês quiserem. A educação pública é ruim? Sim. Foi sucateada? Foi. É verdade. Mas, do ponto de vista do MEC, do que seria esperado, né, da nossa educação, e que aí nós vamos encontrar em escolas privadas, infelizmente, né, não teremos uma educação deste nível na escola pública brasileira. Mas eu tô querendo dizer do ponto de vista da estrutura da educação. Quando a gente vê o plano no papel, né, o plano do MEC, do que as nossas crianças e adolescentes deveriam aprender, né, durante o desenvolvimento educacional deles, é muito bom e muito completo, porque nós aprendemos a história não só do Brasil, mas do mundo em geral. Né? Não só a geografia do Brasil, mas do mundo em geral. E isso é muito importante do ponto de vista de cultura geral, porque isso nos dá uma perspectiva de mundo muito maior, né? Então, para o nosso dia a dia, para os nossos trabalhos, isso é importante. E isso foi muito bom para mim, por exemplo, porque a partir do momento que eu estava aqui na França, né, e que as pessoas falavam comigo, às vezes até com ar um pouco, ai, mas eu vou falar isso, ela não vai nem entender porque faz parte da história da França, eu falava assim, sim, eu conheço. Ah, Carlos Magno, conheço, sei do que vocês estão falando. Pepino Breve, claro que aprendi na escola. Todo mundo fica, como é que você sabe isso? Como é que você conhece a história da França? Como? Né? E o como é porque nós temos realmente um programa educacional muito bem formado aí no Brasil. Enfim, fecha o parênteses. Voltando pra cá, então o que acontece? Se vocês querem que eu faça essa revisão aí, falando da história da França e complementando com o fato de que eu estou numa região bem interessante do ponto de vista histórico, né? Porque a região do Grand Est, e se você não sabe do que eu tô falando, vê esse vídeo aqui, onde eu falo onde eu moro aqui na França, né? Então é bem legal porque é a região onde a gente teve a Guerra de Verdun, onde a gente passa pela linha Maginot, né? Então, do ponto de vista histórico é bem rico, e se vocês querem que eu fale, né, que eu faça essa revisão, misturando aí com o que tem aqui na minha região, o que eu pude, né, ver, então, né, realmente ao vivo e a cores, né, e que eu embasei aí com a minha educação de história e geografia, então põe aqui nos comentários e eu faço um vídeo falando sobre isso, preparo certinho. Mas então, voltando, né, estamos falando de um país totalmente diferente do Brasil, né, que tem raízes muito diferentes. Um país que
Né? Quando a gente fala de Europa e fala que tem xenofobia, por que a gente fala isso? Porque são países que se construíram com guerras, né? São países que tiveram que defender as suas fronteiras, que tiveram que defender territórios e conquistar ou reconquistar seus territórios de vizinhos invasores. Então, assim, é um povo que é orgulhoso? Mas já vem com base nessa história. Foi um povo que teve que se defender, que teve que lutar, que teve que, né, expulsar a galera que invadiu. Então, assim, é diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos embasar isso aí. Ok, tendo em vista tudo isso, como que é o sistema de saúde francês? O sistema de saúde francês já foi conhecido como o melhor do mundo, um dos melhores do mundo. E hoje já tá bem capenga, não tá mais nesse nível aí não. Claro que os franceses vão continuar falando que o nosso sistema de saúde é o melhor do mundo, né? É difícil pra eles admitir que tá capenga. E então, toca nesse ponto do orgulho, é doloroso. Então, o que a gente vai ver na mídia recente é uma vergonha para o povo francês saber que o sistema de saúde francês, que já foi considerado o melhor do mundo, hoje está, né? Então, para eles é vergonhoso. E aí eles vão falar o quê? Foi esse governo que destruiu, foi aquele governo que destruiu. Onde começou essa destruição? Então, vamos lá. Vou tentar falar de uma maneira resumida, o que sempre é difícil, e tentar não apontar o dedo, porque, gente, acho que já dá pra gente desconstruir também essa imagem de querer falar, né, a culpa é desse ou daquele. Quando temos problemas de nível social, que seja educacional, de saúde, né, ou o que for, e desenvolvimentista, né, do desenvolvimento de uma sociedade, uma cultura, uma nação, não dá pra falar, o problema começou aqui, neste dia, nesta hora, neste minuto, por conta da ação do fulano de tal. Óbvio que não. São temas complexos que durante o desenvolvimento deles, por décadas ou mesmo séculos, né, acabaram, né, gerando consequências por ações de fulanos de tal, no plural, né, e de uma sociedade inteira, né, em si, que vão, né, desembocar nos problemas atuais. Então não dá para falar que foi simplesmente a ação XYZ que gerou esse resultado, tá? Então já vamos começar por aí. E o sistema de saúde francês, como que ele era no modelo, né, ideal dele? No modelo ideal, existe um sistema de saúde que é público no sentido da res pública, da coisa pública, então é direito de todos. Significa que é gratuito? Não. Significa que nós temos a Sécurité Sociale, então tem esse organismo que é responsável por dar sua carteirinha como se fosse, a gente vai ter um número, como se fosse o nosso CPF do Brasil, que é o nosso número aqui chamado Sécurité Sociale. Esse número, a gente vai ter uma carteirinha que chama Carte Vitale, como cartão vital, né? O cartão vital do cidadão, e que ele vai ter sempre com ele, e que a cada local que ele passa, seja o médico, né, em consultório, seja o pronto-socorro, seja, né, a hospitalização que ele faz por uma cirurgia ou o que quer que seja, ele tem que apresentar essa carteirinha. Como se fosse aí no Brasil com o nosso número único do SUS, que você mostra a sua carteirinha também, e você tem já aquele número atribuído a você, né, para todo tipo de cuidado que você vai ter. Então até aí é um pouco parecido. Então você tem isso, e isso te dá o direito, então, de ter o seu cuidado, né, seja ele qual for. Só que você apresenta a sua carteirinha quando você vai, por exemplo, no médico. Hoje em dia essas carteirinhas têm um chip, então o médico pode colocar direto como se fosse um aparelhinho de cartão de crédito, né? Mas é para esse cartão que lê o chip, tem suas informações que aparecem na tela, e aí ele pode recuperar certas informações, né? E nessa consulta ele vai pedir que você pague a consulta. Então você tem que pagar, você avança esse dinheiro, e depois é a Sécurité Sociale que vai te reembolsar, tá? Então vocês estão entendendo? Já começa um pouco diferente. No Brasil, você vai num centro de saúde do SUS, né, na UBS,
você não paga nada, você não tem que avançar nada, porque tem gente no Brasil que não tem como avançar, o que quer que seja, né? E eu já tive situações aqui no começo, quando eu cheguei, e que eu levei 1 ano para conseguir, né, mesmo fazendo tudo certinho, dando todos os papéis e documentos que eles pediam, levou já 4 meses para eu conseguir ter os papéis que eles pediam para eu poder me inscrever na Sécurité Sociale e pedir meu cartão, né, minha carte vitale. Depois fizeram com o meu nome errado, daí eu tive que pedir para corrigir. Depois mandaram, o que foi? Não sei o que fizeram de errado, que eu tive que pedir pra corrigir. Enfim, até finalmente me enviarem minha carte vitale correta e que eu pudesse utilizar o sistema de saúde francês de maneira normal, levou 1 ano, tá? Então, é do dia pro outro? Não. Ai, mas como assim? Na França as coisas não se passam de um dia pro outro? Não, gente, olha que coisa! Não é do dia pro outro, não é. Leva 1 ano, levam meses, tá? Então, já vamos tirar da cabeça que tudo é perfeito e rápido. Não, tá bom? Tá bom, consegui minha carteirinha. E aí? Tinha vezes que eu tava aqui, né, capenga, sem dinheiro. Não podia trabalhar, né, como médica. No começo não podia trabalhar com nada, porque nem tinha essa minha carteirinha com o número de Sécurité Sociale. E eles vão considerar que se você não está inscrito no sistema, eles não podem te dar um emprego, né, regularizado, né? Então já estava bloqueada com isso, não podia trabalhar na minha área, né? E se for pensar, eu fui formada por, né, 10 anos quase para ser médica. Eu não tenho outra formação, então no que eu ia trabalhar, né? E fui trabalhar em supermercado, tá? Não sei se eu já tinha falado aqui, mas quem quer saber o que eu fiz, né, de diferente, né, enquanto eu não podia trabalhar como médica e que eu não sabia que eu podia fazer FFI, como eu expliquei na série Medicina na França, né, se você não entendeu o que eu tô falando, vê aqui. Então eu fui trabalhar de outras coisas, né, não sou princesinha de falar, ai, não trabalho, não, gente, vida real, né, precisava trabalhar, precisava de dinheiro, fui trabalhar no supermercado. Quer saber mais sobre isso? Escreve nos comentários, eu faço um vídeo falando só sobre isso. Tá bom, então, aí, o que acontece? Não tinha dinheiro e eu tive que avançar certas coisas que eu falava, gente, eu vou ficar sem dinheiro mesmo. Então era aquela coisa assim, eu vou dar um cheque que nem sei se vai ter fundo, sabe? Vou usar o cartão e ver se não vai bloquear, nesse nível, tá? E, enfim, então tem hora que é complicado essa história de avançar o dinheiro e depois ser reembolsado. Quando, né? Se não tiver problema para reembolsar. Se aceitarem reembolsar e não te pedirem um monte de justificativa, como foi nesse dia, que eu tive que avançar que eu não tinha dinheiro, foi para um ultrassom de rim, porque eu tava tendo muita dor e como eu tinha antecedente de cálculo renal, então eu precisava fazer um ultrassom. E eu tive que avançar, agora eu não lembro se foi 70 ou 90 euros esse ultrassom. E depois não queriam me reembolsar, falando que eles não tinham recebido a folha do lugar. Tive que ligar, pedir a folha, a mulher não queria me dar. E foi um negócio. Mas então eu já passei bastante perrengue aqui com tudo isso. Enfim, então para explicar pra vocês, é gratuito mais ou menos, porque, né, funciona desse jeito. E para certos atos, que seja médico ou, né, de exame complementar, etc, etc, tem certas coisas que são reembolsadas 100% e tem certas coisas que são reembolsadas 70%. Então também não vai ser 100% sempre, tá? E quando é reembolsado 70%, a gente pode ter uma coisa que se chama complémentaire santé ou mutuelle, que é uma coisa que seria, né, algo complementar, né? Que é como se fosse o plano de saúde aí no Brasil, né? Vamos fazer um paralelo como se fosse isso. E que ele complementa, então, esses 30% restantes. Então, é essa mutuelle que vai te reembolsar os 30% restantes. Se você provar por A mais B, com todos os papéis, com cópia de não sei do que, aí eles podem te reembolsar em sei lá eu quanto tempo, né? Enfim, explicando aí como é que funciona na realidade, né? Na vida prática. Então, pronto, expliquei mais ou menos como que é. E aí, o que tem de diferente? Aqui, uma das coisas mais diferentes são que a gente vai ter um médico que se chama médecin traitant.
É o médico, como se fosse o médico da família aí no Brasil, e ele vai ser o médico de referência. Se você tem o que quer que seja, uma gripe, um resfriado, uma bolha no pé, sei lá, não faço ideia, o que for, o que quer que seja. Ah, preciso ir no médico. Vou nesse mesmo médico, o meu médico de referência, o meu médico da família. Vou lá falar com ele primeiro, tá? Aí falo com ele primeiro. Se, por exemplo, aí no Brasil é costume, né? Ai, tô com uma dor no pé, parece ser o tendão ou não sei o que. Então eu vou no ortopedista já, direto. Aqui não, aqui você passa pelo seu médico da família. E ele vai te orientar, né? Ah, vá ver o ortopedista. Aí ele vai te dar uma carta, né, pra você levar pro ortopedista, onde ele vai falar, ó, fulano de tal veio, né, falando que tá com dor de saúde, então eu estou orientando, né, a consulta com você por tal razão. E aí você vai pro ortopedista com essa cartinha. Se você for pro ortopedista, ou que quer que seja, nefrologista, reumatologista, enfim, dê um exemplo aí com ortopedista, mas o que quer que seja como especialidade. Se você vai direto para esse médico sem a cartinha, primeiro ele vai ficar bravo com você, que ele vai falar, mas você veio aqui sem carta? Mas não quero. Ah, mas eu tô aqui, eu posso explicar por que eu vim te ver. Não, mas se não tem a carta do meu colega médico, não tá legal, entendeu? Então eu já tive esse problema, mesmo eu sendo médica, falando, mas eu estou aqui na sua frente, eu sou médica como você, eu posso te explicar meu problema, né? Então, não gostou, tá? Então assim, eles já não acham legal, eles vão fazer cara feia, tá? E segunda coisa, você não vai ser reembolsado totalmente desta consulta. Então existe isso. Então, as pessoas são estimuladas a ver, isso já é uma forma também de empurrar as pessoas para irem ver primeiro sempre o médico da família. E se ele não consegue resolver, aí ele encaminha para o especialista e aí você é reembolsado. Então você tem que passar pelo que eles chamam de parcours de soins, então o caminho de cuidado, né? Se você não passar por esse caminho, né, vamos barrar aí, você não vai ser reembolsado totalmente. E qual que é a diferença? Um médico da família, a consulta dele é de 23 euros, tá? Repito, 23 euros. Você, como médico, é pago por consulta 23 euros. O que? Se eu for pra França, eu não vou ser um médico rico? Não, você não vai ser um médico rico, porque são 23 euros por consulta. Ou você vê 1 milhão de pessoas no seu consultório por dia, e aí eu conheço, tem gente que vê paciente, começa às 8 da manhã, acaba às 22 horas, tá? E não é porque eles querem fazer dinheiro, é porque não tem médico suficiente. E eu vou chegar nesse problema. Mas então, primeiro essa questão. Tem gente que vê, então, das 8 da manhã às 22 horas da noite. Aí eles acabam recebendo um salário melhor? Sim, porque vira um monte de gente. Mas é horrível, é massacrante. Enfim, pequeno parênteses. Mas ok, 23 euros por consulta. Eu não posso pedir mais? Não é igual aí no Brasil, que se eu quiser fazer uma consulta de 800 reais, eu faço. Não, aqui é isso, é protocolar. Você não pode falar que, aqui no meu consultório minha consulta é de 50 euros. Não, 23 euros. Se você é um especialista, e aí, por exemplo, eu sou generalista, né? Eu sou médico da família, mas eu fiz uma especialização de alergologia, por exemplo. Eu posso, então, fazer uma consulta de alergologia, de especialista. E aí essa consulta vai ser o dobro, ou seja, 46 euros. Vocês entenderam? Você como especialista, reumatologia, alergologia, neurologia, enfim, sua consulta é de 46 euros. Não pode ser mais. Não pode ser menos. 46 euros. Deu pra entender? Então tá bom. Ok, expliquei essa primeira parte. Tô vendo aqui que o vídeo já tá ficando longo. Já tô imaginando que eu vou ter que fazer em pedaços, tá? Então, eu só vou terminar essa primeira parte, onde eu faço essa base e explico como é, né, a saúde aqui na França. Vou fazer uma pausa e continuo num segundo vídeo. Então, para finalizar essa primeira parte, eu vou explicar como é o pronto-socorro. Aqui na França, o que acontece? É diferente daí do Brasil. Aí no Brasil, então, a gente já tem essa diferença, que não tem o médico da família. Tem o médico da família na UBS. Mas não é um costume, né, cultural das pessoas de ter esse médico da família.
é uma coisa que começou a reaparecer, né? Tinha antes, né, quando eram aqueles médicos, né, lá na década de 70, 80, ainda tinha, né, aquela ideia de, o médico que cuidava da família toda e tal. Foi se perdendo e a gente tá tentando recuperar essa ideia desde mais ou menos 2010. Quando eu tava na faculdade, lá na Unicamp, já tinha essa ideia voltando. A gente foi estimulado na nossa formação a, né, trabalhar dessa forma. Então essa ideia está voltando, mas não é uma coisa tão forte, né, aí para se fazer esse caminho aí dos cuidados médicos, né? Enfim, mas aconselho vocês a procurar um médico generalista que tenha essa formação de médico da família, que seja na UBS ou em consulta com convênio ou particular, para ter sempre esse médico de referência que te conhece, né? É a melhor coisa. Tá bom, então tem isso. Se eu precisar de um especialista, é ele que vai me encaminhar. Especialista, e aí eu tô falando, por exemplo, oftalmologista, dermatologista, aqui a espera, em média, para uma consulta é de 7 meses. Faltam médicos em geral e faltam especialistas para certas especialidades específicas. E é bem complicada essa situação, mas a gente vai chegar nesse ponto. Deixa eu fazer primeiro essa base aí. Então tá, aí no Brasil, só para explicar para quem não é da área, a gente tem a UBS com o médico da família, com o ginecologista, com o pediatra. Se eu precisar de uma consulta especializada, eu vou orientar esse paciente para uma AME, um ambulatório médico especializado. Lá eu vou ter já algumas especialidades, como neurologia, ortopedia, né? Enfim, vai para essa AME. Se eu preciso de uma unidade de pronto atendimento, é uma UPA, né? Então a gente vai para essa UPA, que pode ter já uma radiografia, né? A gente pode fazer uma radiografia, a gente já tem certos exames mais simples e certos procedimentos que já podem ser feitos nessa UPA, né? A gente já pode ter um ortopedista, enfim, essa UPA. Mas preciso de um pronto-socorro agora, né? Algo um pouco mais, né? Aí a gente vai pro pronto-socorro mesmo, que tá junto de um hospital. Porque aí se a gente precisar de uma tomografia em urgência, uma ressonância, ou enfim, um ato médico mesmo, né? Uma pessoa que tá com uma insuficiência respiratória aguda, que aí precisa, né, ser visto rapidamente, ter um suporte ventilatório, né, feito rapidamente, então a gente precisa de um pronto-socorro que tenha uma unidade de urgência e emergência, né? Então aí, junto com um hospital, e que a gente possa dar a continuidade para esse tipo de cuidado médico. Aqui não tem esse tipo de AME ou UPA, isso não existe, tá? Então você vai ter o consultório do médico da família, você vai ter consultórios de médicos especialistas, que não tem muito, e é por isso que a gente tem dificuldade em ter consultas especializadas, e aí tem um hospital com pronto-socorro. E o que aconteceu? De mais ou menos 95, 98 para cá, eles começaram a fechar vários hospitais periféricos, que a gente chama, né? Então, de cidadezinhas mais distantes, onde era um buraco isolado no meio do nada, tinha só aquele hospitalzinho simples, mas que pelo menos tinha um hospitalzinho, com uma maternidade pequena, simples, mas tinha uma maternidade para atender aquela população de uma, vamos dizer aí, uma zona de entre 50 a 60 quilômetros. E eles começaram a fazer o quê? Fechar esses hospitais pequenos de periferia e a centralizar, né, em hospitais regionais, como o meu, que chama CHR, né, Centro Hospitalar Regional, Centro Hospitalier Regional. E aí eles, né, deram aquela, eu ia falar desculpa, mas eles deram aquele argumento: assim os cuidados serão centralizados num centro hospitalar de referência que tem, né, tomografia, tem os especialistas, então teria suporte para, né, um atendimento médico um pouco mais especializado e avançado. Ok, seria legal? Seria legal. Só que, quando você fecha os hospitais periféricos, significa que aquela maternidade simplesinha que atendia aquela população, né, e que tinha então uma mulher que ia fazer só 30 quilômetros para ter o filho dela, vai ter que fazer agora 60, 90 quilômetros para a maternidade mais próxima para ter o filho dela.
Isso significa que se aquela região, né, você tinha aí uma população de 30, 40 mil pessoas, você fechou aquele hospitalzinho e aquele outro e centralizou nesse daqui, esse daqui tem que atender uma população de, né, então todo esse entorno, quase 300 mil pessoas. Poxa, fica um pouco mais complicado, né? Sabendo que esse hospital de referência não ficou maior, ele não absorveu os profissionais daqueles hospitaizinhos que foram fechados. Então eles fecharam, a galera daqui foi, tchau galera, né? Tá sem emprego. Não foi assim, então vamos aumentar esse centro hospitalar para ele poder absorver essa demanda. Vamos recuperar esses profissionais para trabalhar aqui, então a gente vai ter mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos e auxiliares de enfermagem, né? Mais técnicos de radiologia ou de tomografia, mais, né? Tá entendendo? Não, fechou, tchau galera. E aqui, pessoal, vamos começar a trabalhar mais rápido aí e atender a demanda. Fecharam aqueles poucos leitos dos hospitaizinhos de periferia, mas não aumentou leito aqui nesse hospital regional. E aí como é que você quer que faça milagre? Aí você me fecha 20 leitos que tinha aqui, que seja, não é muito, mas tinha 20. Você me fecha a maternidade, que atendia aquela população ali de 30 mil. É 30 mil? Tá, mas é 30 mil. Aí você me fecha aqui, mais 20, 40 leitos, mais uma maternidade. Aí você joga tudo aqui. Não aumenta leito, não aumenta profissionais, né, da parte médica ou não médica, enfim, não aumenta o número de trabalhadores. E você quer que a gente dê conta da demanda? Então vocês entenderam? Tá bom. Então desde 98 aí 2000, a França tá vendo isso. Tá vendo esses hospitais de periferia fecharem. Tá vendo a diminuição de médicos, de uma forma geral. E vou explicar por quê. Já vou, né, vai ficar pro segundo vídeo. Tá vendo tudo isso acontecer, né? E tá fazendo assim. Tá bom. Fechou ali. Fechou ali. Tá faltando médico aqui, tá faltando médico ali. E só, tá de bracinho cruzado ali e fazendo. Foi isso. Faz 20 anos, quase 25 anos, que o pessoal tá olhando de bracinho cruzado. E aí, óbvio, uma hora essa bomba ia explodir. E vai ficar pro próximo vídeo o restante da explicação. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução aí a esta temática tão vasta e tão complexa. E voltem semana que vem pra gente dar continuidade a este tema. Fiquem bem, em paz e com saúde. Até a próxima.